A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quem disse foi Ray Kroc, há muitos anos já, mas super atual. A gente vive aí numa época em que muitas decisões parecem individuais, mas algumas delas ultrapassam aí a nossa própria vida. Vacinar uma criança protege aquela criança, mas protege também o colega da escola, o avô, o recém-nascido, a pessoa em tratamento de saúde, todos aqueles que dependem da chamada imunidade coletiva para permanecerem protegidos. Talvez por isso a vacinação seja considerada uma das maiores conquistas da saúde pública da história, porque não evita apenas doenças, evita sofrimento, evita sequelas e salva milhões de vidas antes mesmo que elas precisem ser tratadas. Ainda assim, nos últimos anos, a queda nas coberturas vacinais voltou a preocupar profissionais da saúde em todo o país. Mas por que isso está acontecendo? E como podemos recuperar a confiança em algo que transformou a história da humanidade? Eu sou Dani Schneider e com o apoio da Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi é ter com quem contar. Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina. Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria. Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar, muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre vacinação, sobre prevenção, sobre responsabilidade coletiva. E para essa conversa, eu estou recebendo o Rodrigo Reis, que é o coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, para uma conversa sobre a importância da vacinação, dos desafios aí da baixa cobertura vacinal e as mudanças no calendário nacional de imunização. Digão, meu querido, seja bem-vindo ao cafezinho. Como diz a Duda, o Digão batendo ponto no cafezinho, né? O nosso sócio aqui do cafezinho. Bem-vindo mais uma vez, meu querido. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer sempre estar aqui e falar de saúde. É mais do que bom, é necessário, né? É. E a gente vai falar de uma coisa que é mais necessária ainda, que é a imunização, né? Sim. Que essa conquista, como você falou, é uma conquista da humanidade, né? Que só a vacina em si, Dani, tem uma perspectiva que a nossa perspectiva de vida, né? Aumentou em 30 anos no mundo com a vacinação. Por conta disso, né? Então a gente sabe o quanto isso evoluiu. Né? Sim. Então, é importante a gente falar. É importante sempre falar. Que bom que tu está aqui pra gente falar hoje. E eu vou começar falando o seguinte, né? Quem nasceu aí nas últimas décadas, como tu falou aí, né? Tivemos aí um momento da nossa da nossa vida, enfim, né? Do nosso tempo de vida. Quem nasceu nas últimas décadas praticamente não viu algumas doenças, né? Casos de algumas doenças, como por exemplo, poliomielite, né? E foram doenças aí que marcaram muito gerações anteriores, né? Os mais antigos, enfim. Tu acha que esse sucesso da vacinação nos últimos anos fez com que algumas pessoas deixassem de entender o grande risco da falta da vacina? O programa da imunização, né? O Programa Nacional de Imunização, ele é um chavão já isso, né? Que ele corre do mal de ter sido bem sucedido, né? Exatamente. As pessoas deixaram de ver esse tipo de acontecimento, né? A polio mesmo não ter sido erradicada no mundo, a gente acha que já está erradicada. Não, ela é erradicada no Brasil. Ela há mais de 35 anos, ela já não tem mais casos no Brasil. Então, quem tem menos de 35 anos, nunca viu, né? Então, eu digo que pessoa que nasceu depois de 80... não teve contato com isso, né? Não entende o que é isso, né? O que é a polio, né? Mesmo que a gente tem um sistema de fiscalização até hoje, né? Qualquer tipo de paralisia que chega a um hospital, ele é notificado, né? E é enviado fezes para amostra para coletar, para fazer um teste lá, né? Então a gente tem um sistema de monitoramento dessa doença até hoje, né? Seguimos atentos. Sim. Paquistão, Afeganistão tem endemias lá de polio ainda, né? Então a gente não tá o mundo inteiro livre da polio.
ela circula, né? E por vezes vai para alguns outros países também, né? E como a gente tem cada vez mais facilidade de viajar o mundo todo, né? Existe um deslocamento muito rápido das pessoas. A gente está em risco se a gente baixa a cobertura vacinal, né? Então a gente precisa sempre estar reforçando, e a polio especialmente a gente vai ter um reforço agora maior, uma segunda dose de reforço, né, para as crianças, para a gente poder, que era feito antigamente, que deixou de ser feito e agora voltar a ter a partir de agosto, né? Que importante. Agora vamos falar um pouquinho dessa avaliação na cobertura vacinal aqui na região das Missões. Qual que é a tua avaliação, o teu olhar sobre isso? Como que estamos? Bom, a gente tá razoavelmente bem, né? Agora me deu até um certo medo quando você tá razoavelmente. Não, é que a gente tá num momento, Dani, há um tempo, principalmente pós-pandemia, de retomada, tá? Sim. Eu acredito que estamos retomando. A gente teve um relatório da Organização Mundial da Saúde que saiu há 2 semanas atrás, sobre vacinação da questão das crianças que não tinham nenhum tipo de vacina, né? Que é chamado vacina zero. O Brasil tinha, em 2023, ali em torno de 33 mil pessoas, crianças não vacinadas. A gente conseguiu baixar isso agora para 2025, a gente chegou a 50 mil crianças não vacinadas, sem zero vacina, não tem nenhuma vacina. E a gente estava na lista dos 20 piores do mundo, né? Nossa. E agora a gente tá na lista dos que mais evoluíram no mundo, né? Durante de 23 para cá, porque a gente teve uma retomada, né, da vacinação, e principalmente essa questão da vacina zero, que é uma criança sem vacinação nenhuma, né? É fruto de uma desinformação, é fruto também das doenças não estarem presentes mais também no nosso dia a dia, né? Então não se tem mais crianças andando ali de muletas, por exemplo, que era uma realidade. Imagina, a gente tinha programação os hospitais tinham muletas para crianças, né? Que loucura, uma produção de muletas para crianças com 5, 6 anos de muleta, porque ficavam com um membro paralisado, né? E claro, a gente não vê isso. Hoje, esses dias eu dei uma pesquisada sobre isso, e ontem também eu dei uma olhada, tinha umas aulas do Drauzio Varela mostrando isso, e é tão impressionante aquelas cenas de você ver uma criança com uma muletinha andando, né? E quantas pessoas perderam a noção de que isso é algo que pode voltar a acontecer se a gente não vacinar. Se seguirmos desinformados, né? Se a gente continuar acreditando no que a vacina não dá certo, ou que não é segura, ou que a gente vai estar prosperando isso, um ambiente favorável a voltar doenças que a gente não tem mais. E eu me pergunto, será que a família precisa ter alguém na família ou alguém próximo para ver que aquilo mesmo, né? Consigo mesmo, para ver que aquilo é importante, que a vacinação é algo que tem que estar na agenda de todo mundo, se vacinar, levar os filhos a vacinar. O pior não é nem não se vacinar, é não levar seu filho a se vacinar, né? Tomar uma decisão no lugar de uma criança tão séria, esse ponto assim, é de uma responsabilidade gigante. Agora, o que mais tem preocupado as equipes de saúde, Digão, quando vocês observam essa redução, né, principalmente de algumas faixas etárias? O que tem despertado em vocês? Que tipo de preocupação? Bom, a gente tem evoluído, Dani, assim, no sentido pós-pandemia, principalmente, a gente tem conseguido ter recuperação nas coberturas vacinal a partir de 23 ali em diante. A gente começa a ter uma recuperação, um respiro e começa a ter uma recuperação. A gente também, alguns municípios têm feito uma coisa que eu acho bem interessante, que é um termo de responsabilidade. Quando tu passa para um pai, né, a possibilidade de vacinar, e ele não quer vacinar por decisão dele, né, então que ele se responsabilize, né, ele faz a assinatura de um termo dizendo se você responsabilizando por aquilo. Isso faz com que as pessoas pensem um pouco, né? Porque mesmo com me deixa triste, às vezes, profissionais de saúde falando da vacina, falando mal da vacina, e daí, então bota por escrito isso, né? O médico, o enfermeiro, o profissional de saúde que vai falar que não é contra a vacina, bota por escrito e assina.
você não vai achar esse profissional fazendo isso. Sim. Porque é muito fácil tu... Porque é uma desinformação. Porque tu não bota desinformação no papel, porque né? é um disque, né? Entende? Diz que causa isso. Tá, mas vamos investigar então se causa, né? Porque tem, né? A gente tem um sistema que ele é altamente... Quando chegou na sala de vacina dizendo que teve uma complicação por causa da vacina, é aberto um protocolo de investigação, né? Qualquer tipo de ação ou reação associada à vacina, ou dita associada à vacina, vai ser investigada. Então, mas não é feito isso, né? Daí, apenas um profissional lá, eu chamo isso de análise rasa, né? Você tem 500 pacientes. Profundo como um pires. E daí tu tem 2, 3 pacientes teus que surgem com um problema. E tu associar isso à vacina sem ter nenhuma comprovação é muito, né, acho até de respeito com a vida, entende? Totalmente. Acho que a pessoa, é muito tipo, bom, vá pesquisar então, vá buscar, né? Se tem indicação, vamos, porque daí tem que virar política pública e todo mundo deve ser alertado. E não uma coisa do profissional em si achar que ele sabe mais do que o pesquisador e que alguém que desenvolve vacina. E que passa ciência, né, que gente? A ciência e olha só, e tem todo um sistema de proteção da Anvisa que está olhando aquilo ali e que independe de partido A, partido B, se tem lado direito e esquerda. Não é sobre isso, é sobre ciência, sobre comprovações. Sim. A gente está, né, num momento onde tudo vira politizado. Inclusive as direções, às vezes, do Ministério da Saúde, né, em certo momento foram politizadas. Não devem ser decisões politizadas, né? Deve ser tomado por equipe técnica que sabe, que conhece aquilo ali. Exato. É por conta de coisas óbvias dessas, né? Que a gente sabe que as caixas de ovos vem escrito agora contém ovos, né? Porque assim, é o óbvio que tem que ser dito, né? Digamos, é complicado isso. Agora tu me fala assim, o que mais chega para vocês, assim, quais as principais dúvidas, receios das pessoas quando os pais ou responsáveis, né, ficam receosos e acabam tomando a decisão de não vacinar? Eu me preocupo bastante quando chegam para nós assim informações de pais que não querem vacinar porque viram na internet, viram no Instagram, viram, né? E isso nos preocupa porque a gente tinha há uns anos atrás o jornal como uma grande fonte de informação, né? Segura, estava escrito ali, né? Se o jornal diz, ninguém se discute, né? E nosso senso, eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, eu dizia, nosso senso crítico ele ficava muito preso ao tá escrito no jornal, ninguém diz que não. Ninguém ousa, né? Ninguém ousa discutir isso. E eu achava ruim isso, na verdade. Né? Mas eu vi na TV, então depois era a TV, então vê a TV, então ninguém se discute isso. Hoje o pessoal vê no Instagram um influencer, alguém falar sobre isso. Uma pessoa que nunca estudou, eu peguei essa semana ainda lendo uma reportagem de um advogado falando sobre saúde, e daí depois chamam ele de médico, porque ele é doutor, advogado, né? Mas ele não é médico, ele é advogado, e ele está falando sobre saúde, e as pessoas achando que aquilo ali, primeiro que não é essa discussão, né? A gente tem que procurar quem é fonte segura, né? E a gente tem uma crise eu acho que até de aceitação do que é o poder público, né? O poder público está ali para trabalhar para as pessoas, né? Sim. Servidor, então está lá para trabalhar para as pessoas e não para enganar as pessoas, né? E não existe esse viés, então a gente precisa... O que nos preocupa realmente é isso, as pessoas estão buscando informações onde não é o local de informações seguras, né? Se não é, qualquer pessoa pode ter sua opinião e é bom que a gente tenha um espaço de colocar opiniões, mas ela não é a realidade, né? Pode ter a tua opinião, mas se tu for buscar e se aprofundar daquilo ali, tu vai entender que muitas vezes tu está dizendo uma coisa que tu não tem a menor responsabilidade pelo que as pessoas vão fazer com aquilo ali. Exatamente isso que eu ia dizer agora, sabe? Acho que até, inclusive, sexta-feira a gente recebeu aqui
o Jorgen, que é um escritor, e a gente falava sobre isso. As pessoas estão muito opinativas, né? É muito fácil dar opinião, a irresponsabilidade da opinião também é uma coisa assim que não tem mensuração, né? Eu vou lá, eu digo o que eu bem entendo. Só que assim, a gente está cheio de opinião falsa, de informação falsa na internet, que acaba aí corroborando com essa queda vacinal, enfim, e com o retorno daqui a pouco de alguma doença aí que a gente já não precisava mais se preocupar. O Brasil sempre foi uma referência de vacinação, né, Digão? Tu já me disse isso. Tu já me disse também que muita coisa mudou aí no pós-pandemia, e eu acredito também que tenha muito... caiu significativamente depois disso. Mas tem alguma doença que preocupe a área da saúde, né, neste momento, né, por conta dessa queda da cobertura vacinal? Bom, a polio por isso vem o reforço. A polio nos preocupa porque a gente tem risco, né? Sim. E é uma doença que o estrago feito não tem reversão, né? Então a gente precisa realmente proteger, a gente tem uma cobertura baixa, precisamos voltar a vacinar. Então, a gente tem evoluções na vacina, tem chegando coisas o influenza, por exemplo, a gente tem em torno de 35% da população de 6 meses, mais que 6 meses e menos de 6 anos, que é o público que interna e pode complicar, continua sendo uma preocupação nossa não ter evoluído muito essa população, de ter aumentado em cobertura vacinal, né? E eu te falei outra vez, a gente está falando sobre isso, é o pai e a mãe não levando o filho a vacinar, né? E esse filho vai internar e talvez a gente não tenha leito para esse filho, né? Porque a gente não tem uma capacidade tão grande de expansão de leito de UTI pediátrica. E daí, né, gente? Então, como vai acontecer, né? É uma decisão muito responsável. É uma decisão que a criança nem tem essa possibilidade de tomar a decisão, né? Claro, tudo bem, mas o pai e a mãe têm. Então, como eu tenho defendido, assim, a gente tem que se colocar na agenda, né? As pessoas, e colocar os seus filhos na agenda. Olha, isso aí precisa... Isso é algo importante. Sim. Né? E precisa estar na rotina, né? Da família. Dar uma olhada na carteira de vacinação. Os colégios têm feito um trabalho que é bem importante, de pedir a carteira para olhar, né, e tal. A gente tem conseguido isso também, reforçar junto aos postos das unidades de saúde. Agora tem unidades de saúde com horário estendido em muitos municípios. Também é uma possibilidade de tu levar fora do horário que tu trabalha. Bom, a gente todo tem... um ambiente colaborativo para a vacinação. Para melhorar. Exatamente. Com mais unidades, né? A gente tem... pessoas capacitadas. O Brasil é o lugar que tem mais pessoas capacitadas sobre vacina no mundo, né? Que loucura isso, gente. É impossível que a gente esteja debatendo isso em 2026, Digão. Digão, é 1h21 agora. Vou chamar o nosso intervalo. Hoje eu estou conversando aqui com o nosso amigo da casa já, o Rodrigo Reis, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, num papo sobre vacinação, prevenção e saúde pública. Próximo bloco a gente vai falar sobre a atualização do calendário vacinal, as mudanças na vacinação contra a polio, a substituição da tradicional gotinha e o que os pais e responsáveis precisam saber sobre isso. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás de cada obra existe uma grande estrutura de apoio. O Parque de Infraestrutura e Inovação da Corsã reúne fábrica de tubos, usina de asfalto, laboratórios especializados, equipamentos modernos e centros operacionais. Esse modelo amplia a autonomia da companhia, melhora a qualidade das obras e acelera a expansão do saneamento.
Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h26, de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou com o Rodrigo Reis, aqui, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Uma conversa aí muito necessária sobre vacinação, prevenção, saúde pública. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa atualização do calendário vacinal, da vacinação contra pólio, da substituição aí do Zé Gotinha, né? Nosso amigo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Digam, recentemente o Ministério da Saúde, né, anunciou aí as mudanças no calendário de vacinação contra a pólio. O que muda na prática para as famílias? Bom, pessoal, na prática para as famílias não muda assim muito, né? A gente vai ter um reforço na vacina da pólio, né? A gotinha ela já tinha sido substituída há bastante tempo, né? Ela é a gotinha era uma parte do vírus vivo, né? Uhum. E hoje a gente tem, por via vacinal, ela é injetável. O injetável ela é um vírus atenuado, é diferente o sistema, um pouco para a imunização. Então não muda, para as famílias não muda basicamente nada. A gente vai continuar procurando, vai ter uma vacina a mais para fazer. Sim, né? Então, é isso que na prática muda. Na prática aí muda isso, né? Mais uma inclusão aí dentro do cuidado que a gente tem com os nossos filhos. Isso, é um reforço que vai ter. Mas as equipes já estão recebendo vacina, né? Então a gente já tem recebido vacina e já está orientando as famílias. Então a gente vai trazer um trabalho também junto com as escolas, orientando isso. Uhum. Né? A gente tem um programa Saúde na Escola, que a gente está usando também esse programa muito para informar a população, né? Que a gente sabe que a melhor forma é continuar informando. A gente tem... Eu lembro dos exemplos do exemplo da revolta das vacinas lá de 1904, né? Então é uma revolta porque foi imposta a vacina de maneira que a população não sabia o que era e era, né? E tinha que fazer. Então essa imposição, ela era a luta não foi nem contra as vacinas, na verdade, essa revolução foi contra a imposição disso, né? O que a gente também não é favorável, né? Mesmo achando que é uma responsabilidade social de cada um e todo mundo tem essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente também acha que a pessoa tem o direito de não querer. Sim, mesmo que eu acho que eu deveria fazer e é uma responsabilidade social, a gente também tem um entendimento que a obrigação acaba gerando uma revolta. Sempre que tu cria uma obrigação,
é mais romântico ir contra, né, uma imposição. Então, quando a gente cria uma imposição, ela não é bem vista, né, na população. Então, foi contra isso que se lutou durante muito tempo. Então, a vacina, ela ser imposta, acaba gerando um movimento contra, né? Inclusive dá força para movimentos que hoje não tem tanta força. Já tiveram em outros momentos do país. A gente teve um movimento anti-vacina muito mais forte do que é hoje. Hoje existe muita desinformação, né? Sim. Existe realmente desinformação. O período da pandemia foi um período que se alastrou muitas questões, se levantaram muitas questões que nunca tinham sido levantadas, né? Aonde é produzida a vacina, onde não sei o que, quem produz, quem faz, é assim, assado, né? Que talvez o nosso governo entendeu naquele momento que a parte medicamentosa fosse o caminho, e até hoje a gente não tem retroviral que combata o Covid, por exemplo, né? Então, que a vacina era o caminho naquele momento. Se fosse apostado naquele momento na ciência, a gente teria andado de maneira mais rápida, né? e não ter passado o que a gente passou por 21, principalmente, ou passado com menos pressão e perdido menos pessoas, né? Com certeza a gente tinha chegado a vacina antes, né? Sim. E eu lembro do pessoal, quero vacina agora, né? Daí quando chegou a vacina, essa vacina foi feita muito rápida, não sei o que, então então sempre tem um argumento, assim, né? E a gente estava sempre respondendo. Eu me recordo da pandemia, onde a gente fazia recomendações, né? E era visto como vilão, né? A gente queria terminar com os negócios, que era um movimento político, que era, sabe? Então, foi difícil. Foi difícil, foi um momento bem difícil, mas que a gente também superou lá e a gente continua superando, trazendo informação. Então, sempre, né, Dani, tentar... Por isso que espaços como a gente está tendo agora, aqui na rádio, e que a gente possa ter isso reproduzido também nas mídias sociais e tal, que a gente possa... Na comunidade, né? Que as pessoas que ouvem consigam reproduzir isso, e levar, né? E quando ouvir alguém desinformado, sempre levar a informação correta, né? Eu acho que esse é o grande propósito do cafezinho, com certeza, né? De esclarecer da melhor forma o que precisa ser dito, né, na comunidade, as coisas boas que a gente tem na comunidade, e sem dúvida o trabalho aí da coordenadoria junto à região é uma das coisas boas que a gente tem feito, uma vez que a gente tem conseguido, mesmo que aos poucos, né, meu amigo, melhorar os índices, porque este movimento, essa pauta anti-vacina, ela vem crescendo no mundo inteiro, né, digamos, a gente está falando aqui da nossa realidade, mas quando a gente... Enfim, Estados Unidos é uma pauta que vem crescendo bastante, e isso preocupa muito, porque o Brasil ainda nós temos aí o SUS, né? Mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem, né? Então, se tu quiser fazer algum tratamento lá, é muito provável que a pessoa vai ter muita dificuldade, principalmente financeira, de poder cobrir o seu tratamento, e isso pode corroborar aí para uma distribuição de doenças, enfim, né? Que em algum momento... pode chegar, assim como o Covid chegou, pode chegar em outros lugares, né? Então, o quanto que isso é de fato de responsabilidade de todos. A gente não pode, né, pensar nisso, não, eu vou assinar um papel e eu vou me responsabilizar. Bom, é um papel assinado, né? Tu admite ali a tua desinformação e a tua irresponsabilidade, mas eu me sinto até um tanto ofendida enquanto pessoa que entende a importância da vacina, quando uma pessoa admite que não vai fazer porque ela entende que aquilo ali que funciona há anos não está funcionando por algum motivo agora. Então, para mim, é um pouco complicado isso. Mas vamos falar tu falou, né, da principal diferença da vacina oral, né, e da injetável. Mas a proteção é a mesma, né? Sim. Não tem... A proteção ampliada, na verdade. A gente tem cada vez que a vacina eles têm refeito a vacina, eles têm feito cada vez mais com proteções maiores. O maior exemplo disso está chegando agora a pneumo 20, né? A gente tinha cobertura da pneumo 10, tinha pneumo 13, a pneumo 23, mas a pneumo 20, na verdade, ela chega com uma proteção maior, mais ampliada, e então a gente tem feito isso, as vacinas têm vindo cada vez, o influenza, se eu vacinei em um ano, não preciso vacinar no outro, não, eles vêm
com uma formulação atualizada. Então a gente está cada vez ampliando, né, a forma de imunizar realmente a população. E como disse, não é uma garantia, meu Deus, eu tomei a vacina, né? Não, para algumas doenças realmente é uma garantia que tu não vai ter. E tem outras que tu vai ter, depende do tipo de vacina, né? Mas não vai ter tão forte, não vai ter, aquilo que a gente já falou outras vezes. Né? Mesmo quando não é aquela que tu não vai ter a vacina, tu pode ter a doença, tu tem a chance de tu agravar e hospitalizar e vir a óbito, diminuta, né? Pega o influenza aí, as pessoas que têm falecido de influenza nos últimos anos, que internaram são em torno de 93% e que foram a óbito 98%, né? Então a chance, se tu tá tomando uma vacina para não internar e não morrer, não é que tu não vai ter algum sintoma gripal, em algum momento pode ter, né? Exato. Agora que vai fazer a vacina, essa outra dose agora da polio, procurar a unidade de saúde, como que vai funcionar? Já está disponível? Explica pra gente um pouquinho. Tá, a gente vai começar em agosto da polio, tá? Um reforço, mas já tem, o esquema normal já tem, né? São 4 doses, no esquema normal já está funcionando, né? Esse reforço vai ser com 4 anos já, então alguns... a gente vai fazer buscativa, então os municípios vão receber listagem, eles têm hoje um sistema que tu consegue tirar nominalmente, né? Quem são as pessoas elegíveis para aquilo ali. Importante isso, Digão. Essa foi uma evolução das mais importantes, dos últimos, pós-pandemia, uma das mais importantes é ter esse Você sistema. Sabe em loco quem é a pessoa. Nominalmente quem são as pessoas, então tu tem um sistema que tu consegue retirar ali, né? Claro que não é um sistema aberto, né? É um sistema que só quem opera, né? Sim. Porque tem a questão de proteção da informação, né? Então a gente sabe... Não, mas para quem é interessado, né, em evoluir o processo... Para quem é o gestor ali, claro. É importantíssimo saber quem são as pessoas que eu preciso ter. Até porque... para entender, né, o motivo. E às vezes tu pega... Antigamente municípios tinham uma população X, né? E tu ia vacinavam 140%. Como assim? Não. É que a população estava... né? O sistema não estava atualizado. Sim. Com a população, a gente tem... melhorado os sistemas e também o registro disso tudo, né? Sim. Tá, e quem já tá com as 4 doses, repete essa quinta agora em agosto? Como que é isso? Não, a partir de agosto vai começar, assim, tipo, a pessoa, ela fez, por exemplo, a da polio, a criança fez com 2 meses, 4 meses, 6 meses, com 15 meses, e daí ela já está completa, o sistema dela já tá completo, da polio. E ela poderá fazer o com 4 anos fazer um reforço. É um reforço. Então a gente vai ser chamado esse reforço E daí são 5 doses. São 5 doses. Serão 5 doses. Voltará para a rotina 5 doses. Entendi, tá? entendi. Ela vai entrar na rotina normal 5 doses. Né? Antes eram 4, vai ter uma dose. E vai ter mais. uma dose extra agora, a partir dos 4 anos. Que excelente. Anos, tá? E agora, assim, como é que a carteira de vacinação lá, o que os pais que vão abrir, daqui a pouco estão ouvindo, lembraram, deu um estalo, vão abrir a carteirinha de vacinação, lá vão dar uma olhada. Como que tem que estar lá, então? Tem que estar, se a criança tem menos de 4 anos, vai ter 4 doses. 4 doses. Digamos que tenha 3, vai lá. Vai tomar 2? Como é que vai ser isso? Daí ele tem que fazer a reatualização da carteira. Tá. Vai ter um dia D agora em agosto, vai ter um dia D de atualização das carteirinhas vacinais, tá? Então a gente vai fazer uma campanha maior, assim, vai trazer a data bem certinho, porque todos os municípios precisam confirmar, vai dar certo, todo mundo vai confirmar, e a gente vai fazer uma campanha de atualização vacinal da carteira. E a ideia é também a gente ir às praças, fazer isso junto ao BRIC, por exemplo, Santo Ângelo, fazer, né? Fazer mesmo como a gente fazia aquelas campanhas antigamente, né? Que foi o que fez desenvolver mesmo a vacina no país, foram as campanhas vacinais, né? Sim. Hoje a gente tem escolas, né? Eu tomei aquela que ficava a marca, né? Na escola, né? Sim. Com aquela... Como era com a pistola, tá entregando a idade, mas com a pistola, né, na escola. Sim. E como foi importante, né, Digão, essa participação das escolas, a participação ativa das escolas nesse acompanhamento. Tem retornado isso também, a gente tem incentivado bastante esse trabalho junto com as escolas, né.
Durante um tempo não se foi feito mais junto às escolas, porque a gente tinha conseguido desenvolver rotinas e mais unidades de saúde preparadas, né, e com sala de vacina. Então, hoje a gente conseguiu reativar as escolas nessa obrigação e nesse trabalho que realmente é onde impacta fortemente. A gente consegue impactar fortemente a questão das escolas, né? De tu poder verificar a carteirinha de vacina nas escolas, então Sim. é bem interessante. E em todas as idades, né? Porque eu lembro que quando a minha filha teve a opção de tomar HPV, foi na escola, a gente tinha só que mandar uma autorização. E depois, mais tarde, teve também essa da HPV, depois dos 15 anos, não tinha antes, né? Agora tem. E R$1.200, tá? Essa da HPV na rede privada. E aquela que nós estávamos falando antes de entrar aqui, que é a da pneumo, que a gente vai falar na outra oportunidade, essa aí que eu fiz no Bernardo, R$500 a dose na rede privada. E essas todas que a gente está falando, que tu está trazendo agora, é tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Então, assim, olha que riqueza, né, gente? A gente tem a opção de tomar, né, na rede pública. Enfim, além da poliomielite, tem mais alguma doença aí que tu entenda, assim, que outra vacina importante, na verdade, que merece atenção nesse momento, Digão? Bom, o pessoal aproveitar, eu estava falando agora da HPV, me veio, né, a lembrança, assim, né, dessa retomada de crianças, meninas e meninos maiores de 15 anos, que não são da rotina, deveriam só fazer esse resgate, né, para fazer de 15 a 19 anos, para fazer essa vacina. Terminaria em 30 de junho. O Ministério prorrogou essa retomada até 30 de dezembro. Então a gente vai até o final do ano buscando essas jovens, né, que não fizeram HPV. Pessoal, HPV é uma vacina que previne do câncer. Não, a gente não está falando de uma vacina que previne de qualquer outra coisa, mas do câncer, então, que é uma das maiores causas de mortes das mulheres, e de câncer de útero, câncer de pênis também. Os meninos acham que não, porque não dá nada, não dá. Né? Dá, né? Então previne do câncer. A gente ouve falar menos, mas dá. Mas dá. Sabe? Porque ninguém fala, porque é um tabu, inclusive, falar com disso, certeza. Né? Fulano teve câncer de pênis, né? Teve que extrair um pedaço, alguma coisa. Pô, ninguém fala disso, tabu. Né? Super tabu, ninguém fala sobre isso, né? Então, e tem uma vacina que previne isso. Exatamente. Né? Então, e está liberada de forma gratuita na rede pública de saúde. Na rede pública de saúde, só procurar a unidade básica de saúde e se informar onde é que se vacina, o horário, tudo, né? Então... E tomar. Tomar, deu. É isso aí. É um piquezinho. Digam 1h42 agora, eu vou chamar o nosso segundo intervalo. A gente segue hoje falando sobre vacinação, prevenção e saúde coletiva com Rodrigo Reis, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. O Cafezinho Missioneiro agradece os parceiros que acreditam na informação de qualidade e no desenvolvimento da nossa comunidade. Nosso reconhecimento aqui ao CDL Santo Ângelo, Sicredi, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar, Clínica Com e também a Corsã. Na volta, a gente vai falar sobre o futuro da vacinação, o papel das famílias e por que prevenir continua sendo o melhor caminho para cuidar da saúde. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias.
O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h48. Tô de volta contigo com o nosso Cafezinho Missioneiro. Seguimos falando aí sobre vacinação, sobre cuidado, prevenção e saúde coletiva. Recebendo hoje o Rodrigo Reis, da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Meu reconhecimento aqui ao CDL Santo Ângelo, Sicredi, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar, Clínica Com e também a Corsã e os parceiros que acreditam na informação de qualidade e no desenvolvimento da nossa comunidade aqui no Cafezinho. Digão, vou te fazer uma pergunta agora de uma perspectiva, tá? Que talvez eu acho que é uma perspectiva que esteja faltando justamente por um processo cognitivo que a gente não vive. O que pode acontecer se doenças já controladas no Brasil hoje voltarem a circular? Bom, pessoal, isso pode acontecer. Por exemplo, é o exemplo da polio, né? A polio vai voltar a ter paralisia infantil, né? A gente pode voltar a ter paralisia infantil. Bom, né, eu acredito muito, assim, que a vacina ela é um caminho, né? E é um caminho para a humanidade sem volta. A gente não é um caminho que a gente... vamos agora deixar de vacinar. Talvez possa acontecer doenças erradicadas, daqui a uns anos não se precise mais vacinar, porque não existe mais vírus circulante. Tranquilo, pode acontecer. Mas a gente, por enquanto, a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu espero que não aconteça, Dani. Sim, eu também espero. Mas eu fico pensando porque, assim, a gente falou antes que há 30 anos atrás, que a gente convivia, por isso que eu trago a questão do processo cognitivo, porque quando a gente não vive, a gente não tem repertório para aquilo. Então, para algumas pessoas, talvez, não, isso não existe, enfim. E eu queria trazer uma realidade, assim, pode acontecer um caos na saúde, pode acontecer alguma coisa que a gente não consiga atender, podemos ter aí uma grande endemia, enfim, alguma coisa incontrolável. O que pode acontecer se essas decisões aí baseadas em desinformação continuarem existindo? Bom, Dani, eu vou te falar que assim que a humanidade ela volta a acontecer coisas às vezes porque a gente esquece, tá? Sim. A gente pode pensar, eu
tu vai falar sobre os pulmão de aço, ninguém nem sabe o que é isso, né? Não. O pulmão de aço era uma máquina que botavam as crianças porque ela tinha, tá? Ela entrava ali porque ela tinha que expandir o pulmão dela, ela vivia dentro de uma máquina. Né? Então a criança era colocada num tubo fechado, ficava a cabeça para fora só, mexia os olhos e a cabeça. As fotos são horríveis disso. E a gente tinha essa realidade, então as pessoas precisam ver isso, continuar vendo isso, né? Precisam voltar a ver isso acontecia com as pessoas, né? Precisa voltar, as pessoas precisam não perder a consciência de que isso acontecia, que crianças pequenas usavam muletas, né? Tinham muletinhas pequenininhas com crianças, com muletas, fábricas de muletas, né? Para crianças, porque ficavam com paralisia. Então a gente não pode perder a história, isso é em várias áreas, não na saúde só, né? Eu estou falando em todas as áreas, a humanidade volta a cometer os mesmos erros, porque perdeu a história, né? Das conquistas, né? A vacina ela é uma conquista da humanidade e da medicina e da ciência. Não é uma conquista de nenhum partido político, é importante dizer. Sim. Né? É uma conquista de todos nós, né? Exato, que beneficia todos nós. Ela, na verdade, o Programa Nacional de Imunização, ele foi base também, em grande parte, para a criação do SUS, né? Então, ele vem ali, né, falando em universalidade para todos, né? Ele vem falando em equidade já, né? Então, ele traz umas premissas que são incorporadas ao SUS, né? Com a criação do SUS lá nos anos 90. Sim. Então, é uma conquista, pessoal. Muita gente passou muito perrengue, lutou muito, né? Deu muito murro em ponta de daga, né? Como diz os antigos, para nós chegar até aqui. Então, a gente está tendo a possibilidade de algo gratuito e não está verificando a possibilidade disso. E, claro, sempre que se fala em saúde também tem a questão do interesse comercial, porque a saúde é uma das áreas mais ricas do mundo, né? Para poder ganhar recursos é na saúde. Então, quando o sistema público funciona de maneira eficaz, tudo é muito mais fácil denegrir isso e buscar no sistema privado funciona. E a gente tem analisado que não é isso que acontece. Com certeza. Né? A gente tem no sistema público funcionando coisas que no sistema privado também não funcionam. Não, né? é muito isso. Agora, assim, quando a gente fala de vacinação, e a gente falou isso lá no início, eu trouxe inclusive a nossa frase, né, do dia aí, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, porque a gente está falando de saúde coletiva, né, Digão? Então eu queria que a gente reforçasse isso, que a vacina ela não protege só aquela pessoa que está recebendo a dose, né? Ela protege toda a comunidade em função disso. Como que os profissionais de saúde têm trabalhado no sentido de recuperar a confiança das famílias para que essa vacinação siga acontecendo? Tem algum discurso? Eu sei que contra números não tem argumentos, e eu sei que vocês têm muitos números, né? Mas por vezes exige, né, um diálogo ali, enfim, de que forma que vocês têm feito isso? A gente tem trabalhado bastante junto com a educação, né, para isso, para trazer cada vez mais informações, né, sendo mais claro. Eu acho que foi um aprendizado e tem sido um aprendizado cada vez maior para que os órgãos públicos de saúde possam se comunicar de maneira mais direta com a população, né? A gente, eu lembro da Ana Costa, que era a nossa secretária de saúde do estado adjunta. A Arita era a secretária e ela era adjunta. E a Ana sempre defendia isso, a gente se comunica mal com a população, a gente fala... Eu concordo com ela. A gente fala muita sigla, sabe? Tem que ser mais simples. A gente sempre mais simples, e mais direto, né? Exato. Com menos termos técnicos, então a gente precisa ser mais simples. E realmente é um caminho que a gente tem traçado esse caminho, tem tentado melhorar, mas é um caminho que precisamos ainda avançar, né? Eu digo sempre, o Ministério se comunica muito com as equipes através de nota técnica, né?
E eu sou administrador, não sou da área da saúde, né? Tô na saúde já e fiz pós nessa área, já me considero da saúde. Eu ia dizer, já é, né, digamos. Já sou, eu me considero, mas assim, mas não tenho formação, tive uma pós só na área, mas assim, não tenho a formação originária minha, não é na saúde. Mas eu acho assim, que a gente tem que se comunicar melhor, sabe? Com certeza. A nota técnica do Ministério, eles veem uma nota recheada de muita informação, sim, e tal. Sim. Mas para a população em geral, se tu for passar aquela nota técnica, ela não vai ter o efeito, a pessoa não vai entender o que ela está querendo dizer ali, o que está, né? Então a gente precisa melhorar a comunicação, ter uma nota técnica para os servidores e ter uma nota orientativa à população, sabe? Para as mães, uma coisa mais direcionada. Isso, sabe? Isso precisa. Para quem que chega. Eu lembro de um tempo atrás, a gente fez uma campanha para as mulheres buscarem atendimento, né? E a gente eu fiz uma parceria com o Oliver, né? Fizemos uma parceria com uma pizzaria e tal. Desculpa, eu falei agora falei. Ele daí para mim botar lá a quantidade de mortes que tinha acontecido na região, para mostrar que a região estava aqui, que as mortes estavam acontecendo aqui em Santo Ângelo, na região, para as pessoas, porque quem está buscando atendimento às vezes não é quem mais precisa, talvez, ou quem mais necessita, esteja mais vulnerável, mas não é isso. São pessoas que têm condições de pagar até, mas não estão buscando atendimento. Se informar. Eu vou dar um exemplo, na vacina a gente também tem essa questão. Quem está deixando de vacinar não são os mais vulneráveis financeiramente. São as pessoas que têm mais condições financeiras e não estão fazendo. Que loucura isso. Não estão buscando, sabe? Porque estão acreditando em... Estão desinformados. Estão desinformados. Ou estão buscando informação onde não é informação que devia... Aí não é lá que está a informação real. Lá dá a informação de quem tem interesses, machismo, outros, não sei, sabe? Seguimos, meu amigo. E me diz uma coisa, para quem não tá daqui a pouco com a caderneta de vacinação em dia, tem como colocar isso em dia? Como que funciona para atualizar? Pode fazer? Pode, pessoal. Procure a sua unidade de saúde mais próxima, né? Procura, a gente tem equipe de vacinadoras que vai atualizar, vai sentar contigo, vai olhar a tua carteira de vacina, né? A gente já tem uma questão de ter o Meu SUS, que é um aplicativo do SUS que tu consegue olhar tuas vacinas através do celular, mas vai lá, dá uma olhada, leva teu filho, né? Teu filho, teu enteado, teu neto, né? Vamos dar aquela olhadinha na carteira de vacinação dele, dar uma olhada. Vamos aproveitar as campanhas que estão vindo por aí, mas a rotina é hoje já de atualização. Tu consegue ir até a unidade de saúde mais próxima e tu vai ser orientado, sabe? A gente tem uma equipe que é treinada anualmente, então tem gente com muita expertise na região. A gente tem, cada município tem uma pessoa de referência. Agora, durante as conferências municipais de saúde, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre vacina em alguns municípios. E as vacinadoras vinham depois agradecer a gente, porque às vezes elas falam, a vacinadora está lá falando, e as pessoas não acreditam às vezes, né? Daí quando vem o pessoal de fora que fala, o Rodrigo, o coordenador, veio ali e falou, daí acharam que era, sabe? Tá bom, vamos fazer. Tá bem, mas é cultural isso, né? Sim. Mas assim, que acredita, as pessoas que estão aí são capacitadas, elas estão buscando, tá? Então, pode ser a Sueli da sala de vacina, tá? Vai lá, ela está capacitada. A Sueli sabe. A Sueli foi preparada, ela teve uma capacitação, ela é orientada toda semana, ela está falando com a coordenadora aqui da região, que é uma rede que vem do Ministério, vem para o Estado, vem para a regional, depois vai para o município, que se fala sempre, que tem norma técnica sendo direcionada. A gente teve um tempo que o Ministério ainda não estava coordenando isso de maneira mais enfática, mas cada vez que a gente mostrou que é importante, o Ministério se mostrou que realmente precisava. Hoje o Ministério entendeu que realmente ele tem que tomar essa frente, está à frente do processo, e o Estado tem sido colaborativo também com o Ministério. Então tudo caminhando para dar certo, a rede está funcionando. Sim. A rede está funcionando. Nós temos uma rede mais forte do mundo, que é uma potência nossa em nível mundial.
Vamos aproveitar Vamos isso. confiar. Confiar Vamos nisso. confiar. Aliás, eu quero mandar um beijo para as gurias ali da sala de vacina aqui da secretaria, que elas são umas queridas, tá? Eu não lembro do nome delas, nem sei se a Sueli é de fato Sueli, que tu acabou de falar. Não, eu falei brincando, mas eu queria agradecer a Rosângela, a Carmen. Elas são demais. Isso. Elas são umas queridas. A Lauren e a Denise. Olha aí, todas. Lembrança do cafezinho para vocês, gurias. Digam, 2 horas, quero te agradecer. Foi sensacional. Sempre a tua vinda aqui é muito colaborativa. Hoje nós falamos sobre prevenção e talvez não exista exemplo melhor de prevenção do que vacinação. Ela protege quem recebe a dose, mas também cuida da comunidade inteira. Falamos sobre confiança, responsabilidade coletiva e sobre a importância de mantermos viva uma das maiores conquistas da nossa saúde pública. Meu agradecimento mais uma vez ao Rodrigo Reis por compartilhar informações tão importantes e por reforçar que prevenir continua sendo o melhor caminho para preservar vidas. Meu agradecimento também aos parceiros que tornam o cafezinho possível aqui todos os dias: Corsã, Sicredi, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e especialmente hoje a Clínica Com. Cuidar da saúde é muito mais do que tratar doenças, é investir em prevenção, acompanhamento e qualidade de vida em todas as fases da vida. A Clínica Com acredita nesse cuidado integral, valorizando a prevenção como um dos pilares da medicina. Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina. Uma excelente terça-feira a todos e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.